Boa noite a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Bom, o tema de hoje, pessoal, é o item 9 da Instrução dos Espíritos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que fala sobre a verdadeira propriedade. O capítulo 16 ele fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. A verdadeira propriedade. O item 9, ele inicia falando que o homem só possui em sua plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? A gente já começa a perceber o seguinte: o que é de nossa plena propriedade aqui nesse mundo? Somos donos do nosso corpo? Nós invariavelmente, somos, muitas vezes, na forma como nós nos manifestamos, né, nos dá a entender a minha esposa, o meu carro, o meu filho, o meu marido, e a gente se sente dono de tudo, né, como se nós tivéssemos mesmo a posse, fôssemos proprietários. Mas aqui ele já diz pra gente, peraí, quando você, tanto aquilo que você encontra, quando você chega, quanto você parte, você é o quê? Usufrutuário. É emprestado para nós como recurso para nosso desenvolvimento. Inclusive o nosso corpo material. Que nós temos que zelar, que nós temos que cuidar, né? E aí vem um exemplo que está bastante hoje fomentado e comentado na mídia, e não é o alvo, obviamente, dessa nossa reflexão de hoje, que é as questões que envolvem um aborto. Se nós não somos donos do nosso corpo, imagina aquele ser, né, que a mulher recebe, ela é dona do corpo dela a ponto de se manifestar a fazer um aborto. Né? Não é o alvo do tema, mas serve para a nossa reflexão, uma vez que a mídia tem trazido muita informação. Né? Então a gente se sente proprietário, né? Inclusive do nosso corpo, a ponto de falar, eu faço da minha vida o que eu bem entender. Mas o nosso corpo é o nosso veículo de manifestação nessa vida. E dele nós temos que cuidar, né? É a casa que abriga a nossa alma. Que é então o que ele possui? Nada, aí ele responde, nada do que é de uso do corpo e tudo que é de uso da alma. Ou seja, o que nós vamos levar de riqueza e posse verdadeiramente quando aqui abandonarmos esse nosso veículo de manifestação? O que nós vamos levar? Nada que é de uso do corpo, nada que é material. Vamos levar dinheiro? Vamos levar propriedade? Conseguimos comprar um terreno no céu? E parece insano, mas nós acordamos todos os dias, muitas vezes, e nos movimentamos na vida freneticamente em busca das posses materiais. Por quê? Porque a sociedade consumista, né, para poder girar a economia do mundo, nos oferece ou nos transparece muitas vezes que nós temos necessidade de várias aquisições ao longo do nosso dia.
Nós somos forçados, e se a gente não abrir o olho, nós somos forçados a adquirir coisas que nós nem utilizamos muitas vezes. Eu preciso comprar o carro melhor, que saiu agora no ano. Eu preciso ter o iPhone, nem sei qual que está agora, é 15, né? 14, 15, né? Eu preciso ter o Nike que custa R$1.600. Eu preciso. E aí, para manter isso tudo, nós abrimos mão de olhar para as questões espirituais, né? Visando o material. É o ter. A evolução tecnológica, ela nos permite acesso mais rápido à informação, acesso a melhores condições de vida, acesso a melhor qualidade de vida, acesso a recursos que há 25, 30 anos atrás a gente nem sonhava. Eu estava, inclusive, comentando com o Lucas e com a mãe dele a respeito de telenovela, né? Quando eu tinha 7 anos de idade, nós íamos numa cidade do interior muito famosa, inclusive, que vocês já devem ter ouvido, chamada Bananal. Já ouviram falar de Bananal? Com certeza já ouviram, né? E nesta cidade, lá não tinha luz no lugar que a gente ficava. E meu pai tinha um rádio, né? Que ele também funcionava a pilha. E à noite nós ouvíamos essas telenovelas junto. 25 anos mais tarde, todo lugar que você vai tem um Wi-Fi, né? Você tem um celular, coisa que a gente nem imaginava. Nossos filhos têm acesso à imensa tecnologia. Só que muitas vezes essa tecnologia não é usada para o lado que deveria, né? Para uma pesquisa mais aprofundada, para um estudo, para um desenvolvimento, principalmente das nossas qualidades morais, né? Então nós estamos passando, o mundo está se transformando, está vivenciando uma imensa evolução tecnológica, né? Mas infelizmente a evolução moral não está acompanhando. O ser, naquela ânsia de ter, passa uma vida inteira correndo atrás de amontoar riqueza. E aí quando ele chega mais adiante na vida dele, não vou dizer no final da vida, mas quando ele toma consciência, muitas vezes, perdeu grandes oportunidades de evoluir moralmente. Ele vai ver que com aquela riqueza toda, né, ele vai gerar, às vezes, até um problema na família, porque ele tem tanto dinheiro, tem tanta riqueza, que o pessoal já fica de olho na herança dele, antes mesmo dele partir. Ficou doente, já começa a discutir. Você vai ficar com quem? É você com quem? Como nós vamos fazer? E o testamento? Né? Não é verdade? E o que é de uso da alma? Que é o que a gente vai apresentar. Porque ao final dessa nossa existência aqui, no plano material, lá no plano espiritual, nós vamos ser chamados a prestar conta. E aí ele já fala. O que é de uso da alma? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isso que a gente vai levar com a gente quando chegar o momento derradeiro. Não é nada que tem nesse mundo. Tudo ficará aqui. Do pó viemos, ao pó retornaremos. E essa é a riqueza. Então depende dele ser mais rico a partir do que ao chegar. Tem um amigo que ele fala que nós nascemos careca, banguelo, pelado, sem dente. Tudo que vier é lucro. Mas não é assim que a gente vai tocar a vida, né? Tudo que vier é lucro a partir daí. Porque ele fala assim, puxa, a gente não tinha nada quando a gente chegou. Hoje nós estamos, né? A gente tem carro, a gente tem... Conversando um dia, eu falei assim, mas aí a gente fica muito naquela condição de deixar a vida levar. Nós, é importante, não seremos hipócritas e dizer que a moeda desse mundo aqui é o dinheiro. Nós precisamos dos recursos, né, para a gente ter dignidade humana, para a gente poder viver bem, né? Então, assim, você ter água encanada, você ter saneamento básico, você ter um ar-condicionado dentro da sua casa, né? Você ter um veículo para te transportar para o teu trabalho, né? Isso é maravilhoso. Ter dinheiro não é ruim, né? Ter dinheiro não é errado, né? Você usufruir desses recursos não é errado. Você não pode deixar os recursos dominarem você.
Quando você só vive para as questões materiais, você não se importa com mais nada que é das questões éticas, morais, você não se limita, você não se preocupa, o preço que você talvez tenha que pagar lá na frente, né, para poder ganhar uma promoção hoje, pisar na cabeça de um amigo para poder subir. Então, assim, os recursos não podem nos dominar. Nós somos usufrutuários desses recursos, mas deles nós não podemos ser dominados por eles. E aí ele vem dando um exemplo interessante. Imagina, quando você vai para um país distante, você só leva na bagagem os objetos que de fato você vai utilizar nesse país. Eu imagino que, bom, nós vamos para a África fazer um safari. Adianta eu levar uma blusa de frio como se eu pudesse usá-la na África? Vai ser útil para mim, né? Adianta eu levar na minha bagagem uma roupa de pele, não sei o quê? Então ele quer dizer o seguinte, de acordo com o local que você vai, é essa bagagem que você vai utilizar. E aí a gente tem que se preocupar com o quê? Com aquilo, a gente não deve se preocupar com aquilo que é inútil para aquele local. Procederei do mesmo modo em relação à vida futura. Se preocupe sim com aquilo que possa servir para você no plano espiritual, que é essa aonde que de lá vos possais servir. Então, assim, nada que é material nós levaremos daqui. Levaremos o quê? Levaremos o quanto que a gente evoluiu e se tornou tolerante, o quanto que a gente desenvolveu da nossa paciência, da nossa boa vontade, da nossa disciplina, o quanto que a gente foi consistente, o quanto que a gente aprendeu a amar. Essa vai ser a nossa moeda de troca lá na frente. E aí ele dá um outro exemplo interessante sobre o viajante. Um viajante que chega a um albergue. Bom alojamento é dado se ele pode pagar. Aquele que tem mais dificuldade de recurso, ele vai conseguir um lugar inferior. E aquele que não tem recurso nenhum, vai dormir na rua. Ou numa cama muito humilde, ou numa espécie de colchão de palha, que é o que significa essa palavra enxerga. A mesma coisa, quando nós chegarmos num plano espiritual, se a gente tiver bons recursos, amealhado bons recursos, se a gente tiver se desenvolvido, se a gente tiver evoluído, teremos condições de permanecermos num lugar melhor. E aí, quando a gente chega no mundo dos espíritos, depende do quê? O lugar que a gente vá depende justamente das nossas vibrações, da nossa condição de evolução, do quanto que a gente conseguiu conquistar de recursos. E não é o ouro que a gente vai pagar a nossa entrada lá. Não adianta colocar a moeda no olho do barqueiro, né, para ele poder, igual a gente vê nos filmes, agora aqueles filmes grego antigo, né? Agora coloca a moeda aqui que é para ele poder, o barqueiro atravessar ele para o lado de lá. Não vai resolver. Também lá, ninguém vai perguntar para a gente quanto que a gente tinha de bem na Terra, qual a posição que a gente ocupava, se a gente era empresário, se foi presidente da República, se foi senador, se tinha muito dinheiro, se tinha muitas posses, se era príncipe ou se era um simples trabalhador. Ninguém vai perguntar isso para a gente. Isso não é importante lá. Mas eles vão perguntar o quê? O que você traz consigo? Não seremos avaliados nem pelos bens, nem pelos títulos, mas sim pela quantidade, pela soma das virtudes que a gente conseguiu conquistar. E nesse aspecto, o operário pode ser muito mais evoluído e superior moralmente do que o próprio príncipe. Muito mais rico de posses morais. E em vão alegará que antes de partir da terra pagou o peso do ouro a sua entrada no outro mundo. Não vai servir de nada, que a da terra ficará aqui. Responder-lhes-ão, os lugares aqui não se compram. Conquistam-se por meio da prática
do bem. Aquele bem que a gente tiver feito, e ainda dá tempo da gente corrigir os nossos rumos, dá tempo da gente fazer melhor cada dia, dá tempo da gente fazer tudo o que tiver no nosso alcance para que a gente possa amontoar esses bens morais. E essa é a nossa moeda de troca lá no plano maior. O restante, que é material, como a gente já disse, vai ficar tudo aqui. E aí ele vai perguntar, tudo aqui se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Somos ricos dessas qualidades? Se sim, se a resposta for sim, por favor, pode entrar, sente-se. Seja muito bem-vindo. É pobre dela? Felizmente você vai ser levado para o local que você merece. Porque tudo no plano maior, tudo que Deus faz é perfeito. Então, se acertamos e adquirimos boas qualidades, a gente consegue atravessar pela porta estreita. Do contrário, se a gente não fizer essa lição de casa, esse é o nosso dever, não nos reformarmos intimamente, a porta larga não vai nos levar para um lugar tão bom assim. Mas tudo é ensinamento. Mesmo nas zonas inferiores, nas condições, nas zonas umbralinas, lá aprenderemos a compreender, né, os nossos erros, vamos, de fato, entender por que estamos ali, né? Eu não sei se todos vocês tiveram acesso, né? Eu estou falando muito disso de uma semana para cá, que fez muito sentido para mim, que é a telenovela Mudança de Rumo, que foi colocada no WhatsApp, né, do Grupo Espírita, né, da Casa Espírita Líris. Se vocês não têm acesso, pede depois para a Fabiana, para a Cláudia, cadastrarem vocês, porque lá, de fato, tudo isso que a gente está falando nesse item 9 aqui hoje, que nós estamos refletindo a respeito desse item, é mostrado de uma forma bem interessante, de uma experiência de quase morte de um indivíduo que ganhou a permissão do plano maior de se lembrar de erros que ele cometeu só em 7 dias, só em uma semana. Dele ficar abismado com as atitudes egoístas que ele tinha e dizendo que era espírita. Não, eu sou espírita, é isso, meu lugar está reservado lá. Não importa se é espírita, se é evangélico, se é católico, protestante, adventista, não importa. Se você não desenvolver as qualidades morais, no amor ao próximo, no bem, de acordo com os ensinamentos do Cristo, não adianta. Dinheiro não vai comprar o teu espaço. Essa mensagem do item 9 foi dada em 1860 em Genebra, o espírito mentor Pascal. É uma mensagem curta, mas uma mensagem bastante importante para que nós possamos refletir que o ser vale muito mais do que o ter, né? Que os recursos que estão disponíveis para nós precisam ser utilizados com parcimônia, nós precisamos ter equilíbrio para utilizar as coisas, né? E aí a gente vê alguns absurdos, né? E um dos exemplos que eu me recordo de hoje, do estudo de hoje, foi que a pessoa comentando que o cara compra um carro e daí a 5 anos o carro está com 2.000 quilômetros rodados. Você já imaginou um carro com 5 anos de uso com 2.000 quilômetros rodados? Ah, mas você não usa o carro? Não, não uso. Por que você comprou o carro? Você não vai no supermercado, você não sai para trabalhar com o carro. Você... Então ele comprou um recurso, ele adquiriu um recurso só para dizer que ele tem um recurso, do qual ele não faz uso, né? Agora você imagina, eu tenho um carro, aí na hora de eu fazer compra, eu vou fazer compra a pé e venho carregando peso, porque eu tenho um recurso. Por que eu não utilizo aquele recurso da forma que deve, né? Então assim, a gente não tem que preocupar em adquirir os recursos só para dizer que a gente tem, né? E nem se preocupar que aquele recurso vai fazer tanta falta assim para mim absurdamente, né? É óbvio, dinheiro é bom,
A gente precisa do dinheiro para poder sobreviver com dignidade. Mas o recurso não pode tomar conta da gente. E aquilo ser objetivo ideal de vida. Quero ficar milionário, esse é o objetivo de vida, e o cara não vive. E aí depois, no final da vida, sem saúde, ele gasta todo aquele dinheiro para ver se ele consegue recuperar a saúde. Né? Não resolveu nada. É preciso a gente ter equilíbrio, é preciso a gente encontrar formas da gente se desenvolver espiritualmente. Porque é o que de fato vai ser a nossa moeda de troca lá. Mas falando de uma forma talvez nem tão correta assim, né? Moeda de troca não, vai ser nossa carta de apresentação, né? Eu não precisa de moeda nenhuma. Ó, aqui está minha carta de apresentação, meus feitos e tal. Espero que eu tenha condição, né, de atravessar aqui por esse portal e dar continuidade. Então, pessoal, essa era a mensagem de hoje. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Muito obrigado pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Estamos aqui à disposição. Tá bom? Muito obrigado.